Esperando aqui entrar o nosso bom dia. A gente vai iniciar a nossa live de hoje, né? Live de 9 horas. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre intervenção. Tem algumas dicas, né? Na verdade, eu vou dar 5 dicas sobre intervenção para que a gente possa estar observando, né, nas nossas intervenções. Deixa eu só pegar um caderno aqui que eu esqueci minha cola. Gente, esqueci minha cola. Peguei. Então, vamos lá. Nós vamos estar falando hoje dando dicas sobre intervenções. Gente, eu vou ter que sair um pouquinho e voltar. A minha internet está dando problema, eu vou ter que trocar de internet. É bem rapidinho. Opa, voltamos. Gente, eu não sei aí onde vocês estão, mas aqui no Rio de Janeiro tá um problema sério a questão de internet. Os serviços de internet cada vez piores. Então, a gente tem que ter duas empresas, porque quando uma falha, a outra, pelo menos a gente tenta, né, que a outra funcione. Então, foi exatamente isso que aconteceu agora. Uma das minhas internets não correspondeu aqui e eu tive que trocar aqui a internet para poder a gente prosseguir aqui com a nossa live, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir aqui um comecinho para a gente poder ficar tudo certinho. Hoje nós vamos falar sobre algumas dicas de intervenção na nossa sala de recursos, nosso set terapêutico. Eu vou dar 5 dicas importantes aqui para a hora do nosso atendimento, né? Eu gosto de falar sempre que quando a gente começa, né, para o pessoal aí que está iniciando agora, quando a gente começa a nossa prática profissional, a gente às vezes fica assim meio inseguro, né? A gente tem algumas preocupações, pensar se a gente está fazendo certo, se está fazendo errado, se o que a gente está fazendo vai dar uma resposta legal do aluno, né? E a gente fica realmente preocupada com isso. Então, o objetivo de hoje é dar essas dicas para que o pessoal que esteja começando aí na sala de recursos ou então no set terapêutico possa ter, né, essa visão aí, mais um apoio, né, para que a gente possa ajudar, né, nesse momento aí de dúvida. E também, gente, é importante que a gente também fale que ao longo da nossa carreira, ao longo daquilo, quando a gente vai tendo experiência, algumas coisas a gente vai moldando, né? Passa muito ser uma identidade sua também, o seu consultório, a sua sala de recursos, o seu momento com o seu aluno, ele passa a ser uma coisa muito própria. Assim como a gente tem a individualidade do nosso paciente, que a gente tem que respeitar, né? Que é fundamental que a gente olhe cada paciente, cada indivíduo como único, né? E as nossas práticas, né, estejam voltadas com esse olhar de especificidade para aquele aluno, aquele paciente.
A gente também vai formando uma característica própria como profissional, né? A gente vai vendo aquilo que fique mais confortável para a gente vai construindo o nosso repertório de conhecimento, de linha de pensamento, né? Você pode atuar numa mesma visão técnica do que um colega seu e você ter uma postura diferenciada, né? Porque isso é muito característico nosso, né? Cada um vai formar a sua persona, né? de profissional. Isso é importante, porque a gente precisa ter identidade, que é isso que vai nos dar um diferencial no mercado, é isso que vai pautar a nossa figura como profissional, né? E alguns critérios são importantes que a gente tenha, né? A questão ética, profissional, né? A lealdade com os nossos pacientes, né? O rigor científico nos nossos atendimentos, a integridade, né, da gente, né? Quando a gente fala integridade, é a questão íntegra mesmo, completa, né? Aquele olhar de acolhimento, de humanização do nosso atendimento. Então, tudo isso ele vai acontecer ao longo de um processo de formação profissional, né? Não só da formação profissional, mas como da consolidação profissional, né? Daquilo que você quer ser como profissional e daquilo que você espera de resultados dos seus alunos, ok? Dos seus alunos e dos seus pacientes, ok? Então, um pouquinho disso que a gente vai passar aqui hoje, tá? Algumas dicas de intervenção, de como a gente pode potencializar as nossas intervenções, como que a gente pode generalizar um conhecimento, como que a gente pode trazer respostas mais amplas, né? Esperar respostas mais amplas dos nossos pacientes, tá? Então essas 5 dicas vão ser faladas hoje aqui. Bem, meu nome é Marta Bistene, sou psicopedagoga, especialista em educação especial, me formando aí em análise do comportamento, que é uma formação linda, gente, eu recomendo a todos, a todas, né? Procurar conhecer a análise do comportamento, essa ciência que hoje é uma ciência com evidências no atendimento de pessoas com deficiência, no campo do autismo, mas não é uma ciência que se restringe ao atendimento apenas de autismo, né? Mas em tudo. É uma ciência que ela pode ser aplicada em tudo, em todos os campos de conhecimento, das intervenções psicopedagógicas, na área da empresa, na área do hospitalar, na área de tudo, né? A jurídica, tudo, gente, tudo. Então é uma ciência linda, né? Não é fácil. Não é barata, mas vale muito a pena a gente investir, tá? Então eu tô em processo de formação ainda, tem poucos anos que eu venho estudando análise do comportamento, mas tem me ajudado muito a melhorar os meus atendimentos, a estar com essa visão importante de ciência, de cientificação do trabalho na educação, né? Essa consciência minha já vinha lá de trás da formação da neurociência, mas a análise do comportamento ela veio dar um fechamento bem bacana na minha formação. Fechamento não, né? Porque a gente nunca fecha nosso conhecimento, nosso ciclo de aprendizado, ele nunca se conclui, né? A gente está sempre tendo que estar aberta ao conhecimento, certo?
Então, eu estou em processo, né, de formação, sou psicopedagoga, especialista em educação especial e estou em processo de formação em análise do comportamento. Não sei se um dia eu vou ser uma analista do comportamento, né? Mas o conhecimento, ele tem me dado uma fundamentação muito bacana, tá? E eu recomendo que vocês procurem a análise do comportamento, aba, saber mais, as intervenções, tudo, gente, é muito bacana mesmo, né? O rigor, de registros, né? As mensurações do comportamento. Não, gente, é muito bacana, vale muito a pena vocês procurarem mesmo, tá? Essa formação. Então, vamos lá. E aí, sou idealista do Portal Estruturar, que que mantém esse canal, que mantém esse programa aqui, né? O Portal Estruturar é um ambiente virtual, online, né? De informação e formação profissional, né? De tempos em tempos nós abrimos assinatura, períodos de assinatura do Portal Estruturar, e é onde eu hospedo, né, cursos, materiais, orientações. Então a gente trabalha em 3 áreas, né? A gente tem a área que é voltada para o aluno, que são os materiais e orientações de utilização de materiais, a área de informação de como utilizar esses materiais. São materiais pedagógicos, alguns construídos por mim, a maioria, né, construído por mim. Os materiais, atividades são elaborados por mim e são do meu dia a dia, né, são materiais meus que eu utilizo no meu dia a dia. E também materiais concretos que a gente ajuda, né, os profissionais a compreender esses materiais e aplicar esses materiais. Então a gente fala sobre avaliação, sobre alguns testes, protocolos. Então é um ambiente bem bacana, bem estruturado, que a gente tem, né? Ela é hospedada na Hotmart, que é uma das maiores plataformas de e-commerce, né? De comércio digital hoje, e ela tem essas 3 vertentes: aluno, a capacitação profissional, né? E a informação. Então a gente vai nessas 3 vertentes aí: aluno, orientações para o profissional para aplicar esses materiais, né, que nós propomos para os alunos, e também a formação, que há vários cursos dentro dessa plataforma. Então é uma assinatura anual e onde você vai ter acesso a muitos materiais, tá bem? A gente depois fala mais um pouquinho sobre o Portal Estruturar. E é ele que mantém o programa Educação Especial na Prática, né? Todas terças e quintas, às 9 horas da manhã, a gente está aqui para dar dicas e orientações práticas na educação especial. Então, bora lá, né, gente? Vamos para as nossas 5 dicas para a gente poder rolar aqui a nossa live bem bacana. Postei lá no meus stories uma fotozinha da minha mesa aqui para vocês verem. A gente separa bastante materiais, bastante dicas mesmo de materiais e de intervenções para a gente poder trazer essa prática, né? Que falta aí, né? A gente tem muita teoria, mas a gente tem pouca ideia aí de prática. Então é essa nosso objetivo aqui no programa Educação Especial na Prática. Então vamos lá, gente. Primeira dica que eu vou dar aqui quando a gente está no set terapêutico, quando a gente está na sala de recursos, a gente tem que expor, né? A gente tem que fazer a intervenção, utilizar materiais para intervenção. É muito comum alguns professores e psicopedagogos me procurarem e falar: Marta, não tá rolando, a criança não tá, né, tendo o retorno que eu preciso.
ela muitas vezes não compreende o que eu tô falando, ou então, ó, ela não gosta de fazer atividade, eu tenho dificuldade, a criança rasga atividade, quer jogar fora e tal. Primeira coisa que a gente tem que imaginar, que a gente tem que pensar, e aí tem que se colocar no lugar do nosso aluno, é o seguinte, gente. Como é que é para você, vamos se colocar agora nesse lugar, como é que é para você entrar numa sala de aula e ouvir pela primeira vez uma matéria, né? Então vamos lá, a gente é da área de educação. Aí chama a gente para um congresso, a gente resolve ver uma palestra sobre direito da educação. E aí os termos são diferentes, a abordagem é diferente, quem vai falar não são professores, são juristas, o linguajar diferente, a postura de corpo, as ideias, né, os exemplos. E isso se torna muito difícil pra gente, não é assim? Quando a gente tem essa experiência, né? Muitas vezes a gente fica até meio tenso, né? Quando a gente vai num endereço. A primeira vez que você vai num endereço, você não sabe aonde é, você não sabe como que você vai o que você vai encontrar, se vai ser um lugar perigoso, se é um lugar tranquilo, se você vai achar a casa, né? Então a gente tem essas experiências, né? De vez em quando a gente tem essas experiências. E aí, gente, isso nos dá o quê? Nos dá uma instabilidade. Com os nossos alunos, nossos pacientes, é a mesma coisa. Quando a gente coloca uma criança num set terapêutico, numa sala de recursos, a gente precisa antecipar as coisas para essa criança, seja ela qual for, seja ela um autista, seja ela uma síndrome de Down, né? Seja o caso que for, né? Seja a demanda que for. É muito importante que a gente pense nisso. Né? É muito importante que a gente pense qual é a síndrome, qual é o transtorno, qual é a deficiência. É importante para que a gente possa adequar. Mas além disso, gente, e acima disso, né, nós temos um ser humano ali na nossa frente. A gente tem uma criança, né? No meu caso, que eu atendo mais criança, né? Eu atendo até 12 anos de idade. É importante que a gente entenda que ali tem um ser humano, né? E que tudo que você vai mostrar ali vai ser novo para ele. Então é importante que a gente tenha essas dicas, né? É importante que a gente tenha alguns pré-requisitos no nosso atendimento. Assim como a gente tem que observar na nossa avaliação os pré-requisitos desse aluno, nós também precisamos ter pré-requisitos para o início de uma intervenção, tá ok? Então, vamos lá. Como que a gente começa uma intervenção? É importante sempre ter a nossa avaliação. Então, hoje a gente vai falar da avaliação para frente. Então, eu já avaliei, já sei, já fiz um programa de atendimento, já sei quais são os meus objetivos, já sei quais são as necessidades do meu aluno, já conheço as potencialidades dele. Agora eu estou no momento da intervenção. Então, como que eu posso começar essa intervenção? Bem, comece suas intervenções com objetos, né? A gente não comece com uma atividade. Ponha na mesa, selecione objetos. Dentro daquilo que você vai intervir, seja matemática, seja de português, seja de linguagem, seja uma intervenção verbal. Procure iniciar os atendimentos esclarecendo essa criança o que vai ser usado, como vai ser usado. Muitas vezes a pessoa fala pinta, risca, circule, mas a criança não sabe o que é circular, não sabe o que é pintar, não sabe o que é riscar. Então a gente tem que primeiro preparar isso daí para a criança. Então a primeira dica, é importante que a gente inicie as nossas atividades, nossas intervenções com materiais concretos, materiais que a criança possa compreender que aquele material ele está
no meio, né? Ele faz parte dali. Você vai dar, então, uma característica, você vai mostrar ele do que você está falando, né? Porque muitas vezes as crianças têm problemas, né? Tem déficits na questão da abstração. Então, você só falar, só mostrar figuras, às vezes não não basta isso, né? Então vamos lá. Como que eu faço nas minhas primeiras intervenções? Então, vamos dizer que eu quero ensinar aí a criança a reconhecer imagens, né? Então eu vou mostrar essa imagem aqui, né? Para ela reconhecer. Vou mostrar só a imagem? Não, eu vou ter uma maçã. Eu posso ter uma maçã, real, né? Maçã, e associar a maçã real a essa maçã, que é a imagem. Eu posso ter também, é legal que a gente tenha, né? Também objetos que a gente possa associar essas imagens e associar uma representação de brinquedo, de uma maçãzinha. Essa aqui é muito pequenininha, né? É uma maçãzinha. Então você tem a maçã real, você tem a representação a maçã de plástico, ou seja, eu vou botar aqui na frente. Ó, a maçã real. Vamos arrumar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Uma maçã de verdade, uma maçã de brinquedo e a maçã de foto. Então é legal que a gente trabalhe com essa questão de mostrar, né, o concreto, o real. Então é uma maçã de verdade. Se a criança quiser morder, deixa a criança morder. Então higienize a fruta. Se vocês forem utilizar as frutas numa intervenção, prepare um ambiente higienizado, você põe uma luvazinha, né? Para que se a criança coloque na boca ou queira comer, ela possa comer, ela possa fazer isso. Então, prepare tudo direitinho, higienizado, use luvas, né? Mantenha aí uma faquinha, um pratinho perto, ou então já deixa uma frutinha lá picadinha. Pode ser até um reforçador para a criança, se ela responder certinho, for tudo direitinho, você já dá um pedacinho da fruta. Você já está trabalhando aí a questão da seletividade alimentar da criança, né? Então, pode ser um reforçador comestível, né? Bacana e super saudável. Então, utilize a fruta de verdade, a frutinha, né, de mentirinha aí e a foto. Então a gente começa sempre dando esse concreto para a criança, né, mostrando o concreto para a criança. A laranja, gente, olha que legal, tem uma foto linda de laranja aqui. Mas ficar só nisso, né? Será que a criança vai compreender o que é laranja? Então a gente tem uma laranja aqui, ó, a laranja inteira, pra gente mostrar a fruta inteira. A laranja tá cortada, olha só como se parece com essa laranja aqui, ó, né? Bem parecidinha aqui com a laranja da foto. Então a gente mostra, pra gente mostrar as frutas, a criança manusear, a criança pegar. Isso é importante antes da gente começar a ensinar a ler, escrever. Então quando você for fazer uma intervenção, que você for utilizar na intervenção nomes, figuras, procure em primeiro lugar mostrar o concreto, apresentar o que você vai utilizar nesse programa de ensino, né, no seu planejamento. O que tem no seu planejamento? Ampliação vocabular dessa criança. Procure trazer todas essas palavras no concreto para ela, tá bom? É a primeira dica pra gente. Comece com poucos objetos, isso é importante também, né? Uma outra dica que eu vou dar, que muitas vezes o professor chega e fala assim para mim: olha só, Marta, eu coloco assim, olha, 3 frutas, olha, vou botar 3 frutinhas aqui de mentirinha, né? Eu coloco 3 objetos aqui para ela. Aí o que acontece? Eu peço para ela, aponta a banana. Ela não aponta. O seu aluno sabe o que é apontar?
A gente tem que entender isso. Às vezes ele não sabe o que é apontar, né? Ou me indique, ou me mostre. Então você tem que ensinar. Você tem que ensinar isso a ele. Então é importante que a gente comece com poucos objetos, né? Então vamos tirar aqui 2 objetos daqui e deixar só a banana. Então eu falo para ele assim: aponta a banana para mim. Então ele vai apontar, só tem uma banana. Então você vai mostrar a banana para ele, vai falar: aponta, cadê a banana? Onde está a banana? Então aponta, né? Mostrar para ele o que é apontar, mostrar para ele o que é pegar, mostrar. Então a gente começa com pouco para a criança perceber qual é o comando que eu quero dar e o nome daquele objeto, e ele observar o que eu quero fazer devagar, para depois então a gente ir aumentando esse conjunto de objetos, né? Então, depois que eu trabalhei essa questão de poucos objetos, eu vou aumentando os objetos. Então, eu posso botar 3 e pedir para apontar a banana. Eu posso colocar mais bananas e mais objetos depois. Vamos dizer, no mínimo aí, o bom é no mínimo 3 objetos, né? Para fazer uma seleção legal. Mas aí, dentro de um conjunto de frutas, eu posso pedir para ele selecionar só as bananas, tirar só as bananas, ou apontar onde estão as bananas. Mas a gente começar isso do pequenininho para o grande, né? Sempre do mais simples para o mais complexo. E mostrar à criança o que é apontar, ensinar o que é apontar, ensinar o que é tirar, o que é riscar, o que é pintar. É importante que a gente faça isso, né? Então, a nossa segunda dica aí é ensinar o comando que você quer, e sempre do mais simples para o mais complexo. A gente tem poucas coisas, né? Poucos objetos, para que depois a gente vá agregando, né? Colocando complexidade na nossa intervenção, tá? Mas vamos começar do simples para o mais complexo. A nossa terceira dica aí: é importante que quando a gente trabalhe com escolhas, seja ela concreto ou em materiais pedagógicos estruturados, é importante que a gente tenha uma mudança de lugar. Por isso que quem conhece os materiais aí, que os kits, a maioria dos kits eu dou a possibilidade de sempre você estar mudando as coisas de lugar. Então tem pranchas e tem fichas, porque aí você muda os comandos de lugar. Você nunca tem um material fixo para pareamento. Tem um fixo e você vai parear. Geralmente é tudo solto para que você possa rodomizar, né? Rodar, modificar o local, para que a criança não decore, né? Você vai usar uma mesma atividade 1, 2, 3 vezes, na terceira vez ela já decorou. Então é importante. Se hoje eu apresento, vamos dizer que eu vou testar, né? Vou fazer várias intervenções, né? É uma delícia quando falam não gostar de fruta e de repente começam a comer, pois foi um contato diferente, agradável, sem obrigação de comer. Sim, já aconteceu comigo. A mãe fala: não, ele não come fruta. E aí no meio da intervenção, né? Aí ele come, quer morder, quer provar. Então acontece mesmo e é muito legal isso, né? Ou então a gente acaba a intervenção e faz uma salada de fruta, né? Ou no dia de Páscoa, que a criança se envolve na construção dos ovinhos lá na creche, que a gente faz muito isso, né? E aí a criança come. Então, a nossa terceira dica é sempre você estar movimentando as posições. Se você colocou hoje morango, maçã isso aqui passa um melãozinho, né? Não é melão não. Isso aqui como é o nome dessa frutinha, hein? Que parece uma estrelinha, né? Esqueci o nome dela.
carambola, né? E uma carambolazinha. Então eu ponho morango, banana e carambola e pergunto: aponta o morango, e a criança vai e aponta o morango. Depois eu vou rodar aqui, eu vou mexer para que eu pergunte novamente: cadê o morango? Para ver se a criança tá só observando a posição, se ela sabe realmente que é o morango, quais são as outras frutas, essa seleção aí que eu tô perguntando. Então é importante que a gente tenha sempre essa movimentação, né, na disposição dos itens que a gente vai selecionar, para pedir para a criança selecione, tá ok? É importante isso daí. Uma outra dica que eu vou dar aqui é a gente sempre mostrar mais de um item, mais de um objeto do mesmo item. Como assim? Por exemplo, eu vou estar falando em dados. Vamos lá, eu vou mostrar o que é dado. A gente vai jogar um jogo qualquer de tabuleiro e a gente vai utilizar o dado, e eu vou mostrar para ele o que é dado. Então eu estou ensinando a ele a ler, a parear dados, né? Tô no processo de alfabetização. Eu mostro para ele o que é dado, eu mostro como joga, eu faço essa vivência com a criança, né? E aí é importante que você mostre vários exemplares daquele objeto. Então aqui eu tenho um dado vermelho e branco, eu tenho um dado aqui branco com os negocinhos coloridinhos, os numerozinhos coloridinhos, né? Vermelho e azul. E eu tenho um dado aqui diferente, que é um dado próprio de um jogo, né? Que ele vem com vários números. Ele nem é assim um cubo, ele é todo sextavadozinho, tá vendo? É um joguinho de tabuleiro que ele veio, mas é um dado, né? A função dele é jogar, para poder saber a casa onde você vai parar. Então você tem um dado aqui azul, você tem um dado branco e você tem um dado vermelho. Então é importante que quando a gente vai falar sobre um objeto, a gente mostre esse objeto de várias formas, várias cores, tamanhos diferentes, para que a criança veja que não é aquele objeto ali que você está mostrando que é o dado. O dado é uma classe de coisas, né? Vários objetos podem ser representados de várias formas. Então, é legal que a gente tenha amostre criança também vários modelos daquele objeto que a gente está trabalhando. Isso é bem bacana. Outra dica aqui, né? Nossa quinta dica, mas eu vou passar de 5 porque tem uma coisa aqui muito legal que eu quero mostrar para vocês. Ter mais de um exemplar do objeto que você está selecionando, né? Aqui a gente está falando em diferentes, né? De mostrar coisas diferentes. Mas é legal que a gente tenha mais de um objeto, porque você pode colocar 2 na intervenção, você pode colocar 3, você pode colocar tudo igual, para que a criança perceba a questão de igualdade. Você pode ter maçã verde, maçã vermelha. Então isso é bem bacana a gente ter. Quanto à questão da representação gráfica das imagens, eu gosto sempre de trabalhar essas 3 representações aqui. A foto do objeto, a bola em desenho, né, em figura, e o desenho da bola. Então, eu tenho aqui 3 representações gráficas diferentes. Então, aqui é a foto, o desenho, que sempre aparece nas atividades, que na maioria das vezes eles não gostam de fazer, se recusam a fazer, e o desenho colorido, né? Então, tem essas mudanças aí de representação gráfica.
E mostrar também outras fotos, não, porque esse aqui tá padronizadinho, né? A gente mostrar outros meios, pode ser de revista, pode ser de jornal, pode ser de outras coisas. Aqui tem a representação gráfica. Gente, eu tenho muita coisa visual, tá? Eu acho isso importante, né? Ou seja, não eu acho, né? A ciência nos diz isso, né? Como que é importante o estímulo visual para deficiência intelectual, para o autismo, para o TDAH, né? A gente antecipa para a criança, a gente organiza a criança com os estímulos visuais. Isso é muito importante a gente ter. Então, eu tenho muita coisa visual. Então, aqui tá o apontador. E eu tenho um apontador. Esse apontador aqui, gente, foi um achado, né? Ele, na verdade, é um descascador de legumes, mas eu achei muito legal aqui. Ele é um descascador de legumes, tá vendo? Tem um negocinho aqui de descascar legumes. E aqui você corta batata, essas coisas. Mas eu tenho ele como material pedagógico, tá? Olha, então aqui eu tenho a foto e tenho o objeto aqui. É muito importante isso, a gente concretizar aquilo que a gente está mostrando para as nossas crianças. Aqui, antes de começar a trabalhar com os livros, na verdade, antes de eu começar a trabalhar com uma criança, antes de eu fazer alguma atividade de artes, de desenho, de qualquer coisa, eu gosto muito de apresentar os materiais a essa criança. Então, eu gosto de mostrar não só o material, como, por exemplo, eu vou mostrar a maçã, mas eu falo também qual é a função dessa maçã, para que serve a maçã. A maçã é gostosa, a maçã serve para a gente se alimentar, é uma fruta. Então, eu vou dando características dos objetos e vou dando a função desses objetos. Então, quando eu trabalho, vou trabalhar pintura. Então, primeiro eu mostro o que é o pincel, eu mostro para que ele serve, como ele é utilizado, como ele vai pegar. Eu não coloco a atividade em cima da mesa para a criança pintar. Eu mostro a criança. Claro, chega um momento você não vai precisar mais fazer isso. Mas quando eu não conheço a criança está no meu set terapêutico inicialmente, quando eu adorei o apontador. Gente, é uma graça. Eu acho umas coisas assim no comércio, assim, a gente, né, captura, né? Então, eu mostro, né, o pincel. Esse pincel aqui, gente, também foi um achadozinho, não foi nem meu, foi do meu filho. Ele já é adaptadinho aqui, ó, ele já é engrossado, tá vendo? Então, é um pincel que eu roubei dele. Agora ele é meu, porque eu não achei mais no mercado. Então, ele é meu, ele tá aqui no meu consultório, né? Muito legal aqui. Eu falei, você não precisa disso aqui não, você pode comprar um outro pincel. Peguei um kitzinho, é um kit, gente, é muito bonitinho. Então, eu mostro a função das coisas para a criança, tá? Isso é importante também. A leitura nem sempre é uma coisa inicialmente agradável para a criança, né? Ler, ou a criança ela não tem muita atenção ainda, e você já está querendo fazer essa atividade de leitura que é importantíssima para a consciência fonológica, para parar, para pensar, para imaginar. Então, Então, o que eu faço? Eu também faço um trabalhozinho aí de antecipação. Eu mostro para ele aqui, ó, imagens de livro, tá vendo? Ó, eu explico para ele o que é livro, para que serve o livro, o que tem dentro do livro. Dentro do livro tem palavras, tem histórias, o que é história, né? Gente, isso é início de construção textual, né? A criança saber que dentro de um livro tem um texto estruturado, tem uma história com começo, meio e fim. Então, isso tudo é legal a gente passar para o aluno. Não é só pegar o livro e ler, né? Então aqui, ó, e dá pra gente fazer alguns trabalhinhos antecipados aqui com eles, que é qual é o tema, quem escreveu, o que você tá vendo na imagem aqui, o que você acha da história, o que vai acontecer na história pela capa do livro, olha só que legal. Olha,
Esse livro aqui é um livro bem legal, que é uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira que a gente trabalha o medo, né, da criança, as surpresas da vida, a flexibilidade também. Isso aqui é legal trabalhar com autistas maiores, né? Que já são alfabetizados e tal, com a questão de, coisas podem acontecer que você não espera que aconteça, né? Coisas de arrepiar. É bem bacana esse livro, né? E aí, então, eu faço um trabalho de antecipação, né? Eu tenho que fazer um trabalhinho de antecipação antes de apresentar o livro. A gente faz o trabalhinho. E quando eu vou trabalhar a palavra livro, eu posso pegar um livro de verdade e associar essa palavra livro, né? Não só imagens. Então, a gente trabalha aqui, é bem legal, ó. Descer uma ladeira de patins quando você ainda não aprendeu a parar. É de arrepiar. Então, são frasezinhas assim, você trabalha a consciência fonológica, porque tem muita rima, tem muita literação. Então, é bem bacana esse livro aqui também, já fica uma indicaçãozinha, olha. Coisa de arrepiar. Coisas de arrepiar, tá? É bem bacana. Florence, em inglês o nome. Tradução Eduardo Brandão. Então, bem bacana aqui esse livrinho. Então, gente, essa é uma dica da gente antecipar sempre a questão. Então, a primeira dica aí é a gente colocar e trazer para nosso set terapêutico objetos reais, coisas reais. Olha, vai trabalhar a caneca? Traz uma caneca. Ó, uma caneca. Aí aqui eu tenho as figuras de caneca. Ó, então você vai trabalhar caneca, você tem caneca amarela, você tem um desenho de caneca, você tem a caneca você tem a gravura caneca, você tem a foto de caneca, a gravura de caneca e a imagem, né, o desenho de caneca, e você tem a palavra caneca. Então você vai trazendo para o seu set terapêutico caneca, né? É uma coisa para a gente trabalhar. Cor, gente, eu gosto teve uma live na quinta-feira só de ensino de cor, foi bem bacana. E é legal vocês fazerem esses cartões de cores, né? Ó, para você trabalhar a questão da cor. A questão da parte do corpo, né? Dentro dessas 5 dicas aí, você ter o concreto, que é o próprio corpo da criança, que é a consciência do corpo, né? Que a criança passa a ter. A questão de apontar, né? Você aponta o olho, você aponta o nariz, você aponta a boca, né? Que é importante. Os arranjos, você sempre tá fazendo essa modificação. Onde está o nariz? Onde está o olho? Onde está a boca? Onde está a boca? Onde está o ouvido? Então você vai mudando, né, esse formato. A nossa terceira dica aí. A nossa quarta dica aí é sempre a não apresentar os mesmos estímulos, né? Vamos trocar os estímulos, vamos trocar de imagens, de objetos. E ter mais de um exemplar de objeto para você solicitar a criança, né? Você pode colocar vários objetos iguais, diferentes, você pode fazer grupos, né? Então você põe grupos de fruta, conjuntos de brinquedos, conjuntos de roupas. Eu vou mostrar isso para vocês jazinho, tá? Gente, parte do corpo. Vamos fazer umas imagens bacanas. E outra coisa, vamos pensar também que não existe só crianças branquinhas de olhos verdes, né? A gente tem que valorizar todo mundo, né? A diversidade. Então, a gente tem imagens diferentes de pessoas negras, de pessoas brancas, de pessoas louras, de cabelo azul, verde. A gente mostrar a diversidade, né? Orelha, tá vendo? É tudo muito claro, são fotos reais e bem feitas, né? A gente ter clareza nas fotos, tá? Quando a gente for usar fotos, a gente ter essas fotos bem selecionadas, bem bacana, né? Olha aqui, olha, tá vendo?
A gente mostrar a diversidade humana, o braço, as mãos. Então, a gente ter esse cuidado da gente mostrar sempre objetos concretos, fotos claras, objetivas, que a gente possa dar ao nosso aluno a compreensão daquilo que a gente quer, ensinar os comandos a eles, é tudo muito, muito importante, né? Gente, eu gosto de selecionar, por exemplo, esse jogo aqui é um jogo esse aqui é do kit alfabetização, né? Que é bem legal, a prancha não tá aqui, tá ali na outra mesa, eu não vou levantar para pegar não. Porque não é nem esse o objetivo que eu quero mostrar a vocês. O objetivo que eu quero mostrar a vocês é a seleção, quando a gente vai ter a coisa temática, né? Selecionada por categoria, categorização das coisas. Então, aqui é um jogo de aprender a ler e escrever, né? Então, tem as gravurazinhas, né, de representativa das verduras. Então, ela tem 4 categorias, vestuário, brinquedos, alimentos e coisas de escola. Então, é legal que a gente mostre à criança também essa organização do que é coisa de escola, o que é roupa, o que é alimentos, para a gente começar essa visão de seleção, né, de agrupamento. Isso também é importante, isso dá também uma organização no processo de aprendizado da criança, tá ok? Gente, a nossa live hoje foi bem mais rapidinha, né? Foram essas 5 dicas. É importante a gente sempre ter os nossos materiais organizados, selecionados, né? Eu falo muito sobre isso, sobre a seleção dos nossos materiais, a qualidade desses materiais, tanto a qualidade em cuidado mesmo que a gente tem que ter para a criança não botar na boca, o tamanho, você saber, né, ter cuidado com se o objeto for muito pequeno, você ter esse controle de estar observando a criança, ter representações, olha que bonitinho, olha, um pepino, tem salsicha, o ovo. Olha o ovo frito, que gracinha, ó, um ovinho. Então, a gente ter esse cuidado, olha, a latinha de refrigerante, a caixinha de biscoito, tudo pra gente ter a questão da ludicidade para criança, a latinha de ervilha, que a gente pode ter uma latinha de ervilha, né, pra mostrar à criança o que é real, o que é brinquedo. Olha, a latinha de milho, a latinha de refrigerante, que esse aqui é Guaraná e esse aqui é uma Fanta laranja, né? A caixinha de leite. Então, gente, a gente precisa ter os nossos materiais organizados. Não é, como que eu vou dizer? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. A gente precisa de tempo, né? A gente vai construindo tudo isso. Mas é importante que a gente comece, não é absurdamente caro, dá pra gente poder garimpar aí no comércio. Recentemente também fiz uma live sobre organização de materiais, né? E eu optei em organizar os meus brinquedos, olha, tá vendo? Tudo em caixa transparente. Porque fica super mais fácil, assim, pra mim, pra gente, né? Pra gente poder achar, faz um planejamento e aí você abre o seu armário assim, tá as caixas de madeira ou então sacos e você tem que abrir saco, você tem que esquecer onde tá, aquela coisa toda. E assim não, assim tá tudo organizadinho, transparente, então você sabe aonde tá e é super fácil de selecionar os objetos, né? E para fazer as intervenções.
Então fica bem bacaninha. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui pra eu mostrar a vocês essa caixinha aqui. Olha, tá vendo? Então eu sei aonde tem as caixinhas, ó. Tem umas maiorzinhas, outras menores. Todo o meu material é guardado em caixinhas dessa daqui transparente, porque fica super bem organizado, né? Só tem que ficar escondidinho quando a gente tem que fazer a intervenção. É uma outra dica, né? É legal que você tenha uma mesinha próximo à sua mesa, que você possa organizar o material ali e a criança não ver esse material em cima da mesa de atendimento. Então você vai selecionando, vai pegando os materiais conforme você for fazendo a intervenção, né? Para poder a criança não ficar vendo isso dar uma ansiedade na criança, de repente o TDAH, né? Tem essa questão de curiosidade mais aguçada aí. Então a gente poder trabalhar tranquilo. Eu gosto de ter sempre uma mesinha, assim, geralmente uma mesinha em L, né? Mais baixinha, onde eu posso colocar as caixinhas dos objetos que eu vou fazer a intervenção, para que isso não fique em cima da mesa, para a criança não ficar olhando para o que vai vir ainda e não prestar atenção ali naquela nossa intervenção, ok? Gente, então essa foi nossa live de hoje. Lembrando a vocês aí, tem muito material no YouTube, no Facebook, nos acompanha aí nas redes sociais, no Telegram também tem material, e no Instagram, nos acompanha aí no Instagram e compartilhe essa live, né? Espero vocês na quinta-feira também, né? Novamente estaremos aqui dando mais dicas, trazendo mais materiais, mais informações sobre as nossas intervenções, né? A nossa prática na educação especial, tá? Então sejam bem-vindas todas sempre aqui no programa Educação Especial na Prática. Se vocês quiserem pedir algum tema, alguma coisa, vocês podem fazer isso através do e-mail suporte@martabistene.com, tá? Assisti a live da Marta, mas eu queria que ela falasse sobre o tema tal. Tudo que for envolver aí o tema de educação especial, se a gente não souber, a gente vê alguém que sabe, tá bom? Mas o que der pra gente tá auxiliando vocês nas dúvidas de vocês, no aprendizado aí dos professores de educação especial, na vida aí dos psicopedagogos, neuropsicopedagogos, a gente tá aqui para atender aí vocês, tá ok? Então, me acompanhe aí nas redes sociais, compartilhe, indique os conteúdos, né? Assim, se vocês gostaram, vocês sempre vai aí no botãozinho aí, compartilha, porque hoje a gente precisa demais de vocês para a gente se manter na rede social também, tá? Quanto mais a gente tem compartilhamentos, quanto mais a gente tem curtidas, mais as redes sociais liberam os nossos conteúdos. Se a gente tiver pouquinho, aí vai para pouquinha gente. Se a gente tiver muita interação, a gente tem um retorno maior aí de divulgação do nosso trabalho. Então, se o conteúdo da Marta Bistene agrada a vocês, compartilhem aí e me ajuda a alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Então, um beijo. E tem o nosso site também, né? martabistene.com, onde vocês vão conhecer aí os materiais, diversos materiais da Marta Bistene. E também conhecer um pouquinho do nosso portal Estruturar, tá ok? Colocar o link, deixa eu ver se eu consigo, gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Foi suporte@martabistene.com,
tá? Aí vocês só colocarem lá o tema, e aí a gente faz uma live aqui com o tema sugerido por vocês, ok? Então, gente, um beijo, tá? E até quinta-feira. Quinta-feira nós estamos aqui de volta às 9 horas da manhã, tá ok? Beijinho pra vocês.